Olá, eu sou Adilson e você está no canal Adilson Brilho Estelar. Grato por sua ilustre presença. No vídeo de hoje, você vai conhecer fatos sobre a vida e carreira do baterista mais famoso do mundo, da maior banda de todos os tempos, Ringo Starr, do The Beatles. Já se inscreva no canal agora mesmo, deixe o like e, muito importante, deixe um comentário sobre o que achou do vídeo. Meu muito obrigado de coração e um like estelar para você. Fique agora com o vídeo. Elsie Glave e Richard Helm Park Starkey, conhecido como Dick, se conheceram na padaria onde trabalhavam juntos. Dick era confeiteiro. Se casaram no dia 24 de outubro de 1936, na igreja paroquial de St. Silas of England, em Liverpool, Reino Unido. 4 anos depois, nasceu o único filho do casal, chamado Richard Starkey, que anos mais tarde seria conhecido como Ringo Starr. Nasceu em um domingo, no dia 7 de julho de 1940, no andar de cima da Maiden Street número 9, em Dingle, Liverpool, onde seus pais moravam. Liverpool é uma cidade do condado de Merseyside, localizado no noroeste da Inglaterra, Reino Unido. Seu pai era boêmio e passava as noites fora de casa. O casamento terminou em divórcio em 1943. Seu filho recém completara 3 anos de idade. Elsie manteve boas relações com seus ex-sogros, os avós paternos de Ringo, Johnny e Anne Starkey. Seu pai inicialmente enviava alguma ajuda financeira para sua mãe, mas foi por pouco tempo. Em 1944, Elsie já não conseguia mais pagar o aluguel, era muito alto o valor, e teve que se mudar para outra rua de Dingle, a Admiral Grove número 10, ao lado do Empress Pub, na Hyde Park Street, onde Elsie às vezes trabalhava como garçonete. Passou por muitas dificuldades para criar o seu único filho, e aceitava empregos casuais para arcar com as despesas em casa. Aos 6 anos de idade, o jovem Richard foi internado em um hospital para realizar uma apendicectomia, que é a cirurgia para remover um apêndice inflamado ou infectado, e contraiu uma peritonite, que é quando ocorre inflamação do peritônio, ou seja, a membrana presente na cavidade abdominal e que envolve os órgãos internos, como estômago, intestinos, fígado e baço, dentre outros. Passou os 12 meses seguintes internado. Contraiu tuberculose e passou mais 2 anos em tratamento. Sua mãe Elsie foi informada de que seu filho poderia morrer em pelo menos 3 ocasiões. Ela era uma mãe muito protetora e amava seu filho acima de tudo, e fazia o que estivesse ao seu alcance para vê-lo bem. Durante o tempo internado, a equipe médica tentava técnicas alternativas para a recuperação de seus pacientes, que eram encorajados a ocuparem seu tempo aprendendo a tocar instrumentos musicais. O jovem Richard encontrou na percussão seu talento. Um martelo improvisado feito de uma bobina de algodão que utilizava para bater nos armários ao lado de sua cama, ou o que quer que fosse, encontrou um divertimento e passatempo. Esteve enfermo por longos períodos de sua infância e por este motivo não pôde frequentar a escola com regularidade, ocasionando atraso em seu aprendizado. No dia 17 de abril de 1953, sua mãe Elsie se casou novamente com Harold Arthur Graves, mais conhecido como Harry Graves. Elsie conheceu Harry através de seus amigos e vizinhos, os Maguire. Ele era pintor e decorador. No aniversário de 15 anos do jovem Richard, a sua família viajou para Romford, onde morava a família de seu padrasto, e o pai de Harry, James Alfred Graves, levou o jovem Richard para conhecer Londres. Este é um registro raro da época. Com 15 anos de idade, praticamente não frequentou a escola. Para gerar alguma renda, trabalhou como barman em um barco que viajava entre Liverpool e o país de Gales. Certa vez chegou ao trabalho embriagado e foi despedido imediatamente. Conseguiu um emprego de mensageiro na British Railroad, uma empresa estatal de transporte ferroviário, mas foi considerado inapto quando teve que fazer um exame médico. Em 1957, trabalhou na empresa de engenharia Harry Hunt Son, como aprendiz de marceneiro. Com um amigo e colega de trabalho, fundou a The Ed Clayton Skiffle Group. O skiffle é um tipo de música folk com influência de jazz e blues. Foi popular entre a juventude britânica na década de 1950. Seu padrasto, Harry Graves, incentivou seu interesse pela música e no ano de 1957 ele presenteou com uma bateria de segunda mão. Mais tarde, o jovem Richard Starkey comprou uma bateria nova. Seu avô lhe emprestou uma grana para ajudar nesta compra. Entrou para a banda Horace Thorn and the Hurricanes,
O primeiro concerto com sua nova banda aconteceu em 25 de março de 1959. Nesta época ainda utilizava seu nome de registro de nascimento, Richard Starkey, e mudou para Ringo Starr, isto devido aos inúmeros anéis que costumava usar. Ringo Starr pode ser traduzido da seguinte forma: ring, do inglês, anel, e star, estrela. Nesta época, em uma das apresentações com a banda Horace Thorn and the Hurricanes, conheceu a aprendiz de cabeleireira chamada Maureen Cox, mas nada rolou e apenas se tornaram bons amigos. Ringo sempre amou o blues e seu maior ídolo musicalmente é Lightning Hopkins, um influente guitarrista, cantor e compositor de country blues norte-americano. Aos 18 anos de idade, foi ao consulado americano em Liverpool. Ele queria se mudar para Houston, Texas, Estados Unidos, porque Lightning Hopkins era de lá. Chegou a preencher formulários para trabalhar em uma fábrica, mas acabou desistindo. Sua altura, 1,73 m, olhos azuis e cabelo castanho escuro. No ano de 1957, John Lennon e seu melhor amigo na época, Peter Shotton, com seus colegas de escola Eric Griffiths e Bill Smith, formaram a banda chamada The Quarrymen. Eles tocavam em festas e bailes escolares. Vários outros integrantes passaram pela banda The Quarrymen. Ainda em 1957, Paul McCartney entrou para a banda. Em 1958, George Harrison juntou-se ao grupo. A maioria do grande público desconhece a origem real do nome da banda The Beatles. Tentarei explicar da forma mais simples possível. O jovem Stuart Sutcliffe se junta ao The Quarrymen. Stuart Sutcliffe era admirador da banda Crickets, de Buddy Holly. Traduzindo Crickets para o português fica grilos, e sugeriu que a banda se chamasse The Silver Beatles, traduzindo para o português Besouros Prateados. John Lennon então teve a ideia de fazer uma junção das palavras Beatles, besouros, e beat, batida, criando o nome da banda mais famosa de todos os tempos, The Beatles. Stuart Sutcliffe deixou a banda para seguir a carreira como pintor, porém faleceu muito precocemente, com apenas 21 anos de idade, no dia 10 de abril de 1962, em Hamburgo, Alemanha, vítima de aneurisma. Em 12 de agosto de 1960, Pete Best entrou para os Beatles como baterista. A banda excursionou em Hamburgo, na Alemanha, acompanhados do primeiro empresário da banda, Alan Williams. Ringo Starr também se apresentava por lá com a banda Horace Thorn and the Hurricanes. Os Beatles usavam jaquetas e calças de couro. Essa moda transmitia uma sensação de rebeldia e liberdade, muito comum entre os jovens na época, e é claro, as garotas adoravam. O jovem Brian Epstein, um gerente da loja de discos a Northern Music Story em Whitechapel, Liverpool, empresariou os Beatles a partir de 1962. Brian Epstein resolveu mudar as vestimentas de couro da banda e decidiu vestir os garotos de Liverpool com ternos de alfaiataria, para que os meninos parecessem bons moços. Pete Best tinha um público feminino cativo. Chegou até mesmo se recusar a usar o corte de cabelo estilo Beatle, além de tocar a bateria na frente em algumas ocasiões. John, Paul e George tinham afinidade entre si e Pete Best não se encaixava nessa formação. Paul McCartney disse em entrevista anos mais tarde: certa noite Pete Best não podia tocar bateria, então Ringo sentou em seu lugar. A música era What They Say, do Ray Charles, muito difícil de acertar. Ringo treinou um pouco as batidas e acertou o ritmo. Coube ao empresário dos Beatles, Brian Epstein, dar a notícia de uma das demissões mais famosas da história do rock. Brian chamou Pete Best para comparecer em seu escritório. Esse fato aconteceu no dia 16 de agosto de 1962. A partir desta data, Pete Best não fazia mais parte da banda. Ele permaneceu como baterista oficial dos Beatles por 2 anos. Ringo Starr entra oficialmente para os Beatles em 18 de agosto de 1962. A formação clássica e atemporal Fab Four estava completa. Porém, vale ressaltar que Ringo por vezes se sentia deixado de lado por John, Paul e George. Costumava ajustar o banco da bateria mais alto para que a plateia pudesse vê-lo melhor. Sua atuação na bateria pode ser simples, mas é de uma criatividade inquestionável, que contribuiu para os Beatles trilharem o caminho do sucesso.
Ringo Starr é canhoto e toca a bateria como destros. A banda se apresentava no famoso Cavern Club. Maureen Cox estava na plateia. Ela conheceu Ringo quando ele ainda tocava no Horror Storm and the Hurricanes. Os dois continuaram a conversa de tempos atrás e dali para frente começaram a namorar. Maureen Cox estava com 16 anos e Ringo Starr com 22 na época. 13 de outubro de 1963, a data considerada como o início da Beatlemania. Os Beatles fizeram sua primeira aparição na televisão britânica com a música She Loves You, Ela Ama Você. No ano de 1963, os Beatles excursionaram pelo país escandinavo Suécia, com shows na capital Estocolmo e nas cidades de Gotemburgo, Borås e Eskilstuna. Sua passagem por lá mudaria para sempre a música naquele país. Vale lembrar que o grupo ABBA é sueco. Em janeiro de 1964, John Lennon, Paul McCartney e George Harrison desembarcaram no aeroporto de Paris-Le-Bourget, na França, acompanhados pelo empresário Brian Epstein e o produtor musical Neil Spinell. Ringo Starr juntou-se a eles somente no dia seguinte e ficaram hospedados no luxuoso hotel Georges V, na Champs-Élysées. De 16 de janeiro a 4 de fevereiro de 1964, tocaram no Olympia Theatre, com 2 ou 3 apresentações ao dia, num total de 39 concertos. O americano Trini Lopes e a francesa Sylvie Vartan também se apresentaram na ocasião. Seus shows na França não tiveram a receptividade esperada. Brian Epstein recebeu um telegrama enquanto estava em Paris. Uma das músicas dos Beatles chegou ao primeiro lugar nas paradas americanas, o que entusiasmou a todos, pois a grande virada estava por vir. Os Beatles alcançaram fama na Europa e almejavam os Estados Unidos. A canção Wanna Hold Your Hand, lançada no final de 1963, chegou ao topo das paradas estadunidenses. E em 7 de fevereiro de 1964, os Beatles desembarcaram no aeroporto John Fitzgerald Kennedy, em Nova York, para sua primeira visita aos Estados Unidos. A primeira aparição dos Beatles na TV americana aconteceu no dia 9 de fevereiro de 1964, no programa televisivo de grande sucesso Ed Sullivan Show, que parou o país com 70 milhões de telespectadores assistindo o programa. Diz a lenda que nenhum crime foi registrado naquele período. Durante a passagem pelos Estados Unidos, uma atriz mirim conheceu os Beatles, Angela Cartwright, a Penny Robinson, do seriado clássico Perdidos no Espaço. A Beatlemania tomou conta do mundo inteiro, e os garotos de Liverpool eram os rostos mais conhecidos da televisão, revistas e, é claro, os discos, que vendiam aos milhões. No ano de 1964 foi lançado o filme musical A Hard Day's Night, que no Brasil recebeu o título de Os Reis do Iê Iê Iê, que tinha por objetivo promover os Beatles. Ainda em 1964, em uma entrevista para a televisão, uma repórter pergunta a Ringo por que ele usava tantos anéis nos dedos, e ele respondeu de forma bem-humorada que era para não pôr os dedos no nariz, e ainda revelou ter 649 anéis. Neste registro, Dick Shorey, compositor, arranjador, maestro, editor musical, produtor de discos de televisão, e Bill Ludwig, baterista, percussionista e fabricante de instrumentos musicais, presenteiam Ringo Starr com um instrumento folheado a ouro. No mês de junho de 1964, foi internado no University College Hospital para tratar de amigdalite, uma doença infecciosa que atinge as amígdalas. E claro, sua mãe Elsa estava lá para cuidar de seu querido filho. Os Beatles tinham uma extensa agenda de shows. George Harrison se recusou a sair em turnê sem Ringo, mas foi convencido pelo empresário Brian Epstein e o produtor musical George Martin a continuar. A banda tinha que cumprir contratos, shows que aconteceriam na Holanda, Hong Kong e Austrália. O jovem de 24 anos, Jimmy Nicol, foi o escolhido para substituir Ringo na bateria até sua recuperação. Jimmy Nicol, mesmo que por um breve período, foi um Beatle, num total de 8 shows em 13 dias, tirou fotos e participou de entrevistas, recebeu um ótimo cachê para a época de 10 mil libras e um relógio de ouro com a inscrição dos Beatles e Brian Epstein para Jimmy.
Neste registro, a chegada dos Beatles em Hong Kong. Ao desembarcarem no aeroporto Schiphol, em Amsterdã, na Holanda, foram recebidos pelas holandesas em trajes típicos. Fica aqui este registro singelo, pouco conhecido do grande público. Jim Nicol, que excursionou com os Beatles, sentiu o gostinho da bitomania, esperando seu voo de volta para a Inglaterra, sozinho no saguão do aeroporto. O baterista dos Beatles, Ringo Starr, se recuperou e, antes de embarcar no avião para se juntar à sua banda na turnê mundial de 1964, conheceu a atriz Vivien Leigh, do clássico atemporal E o Vento Levou. Este encontro peculiar aconteceu no dia 12 de junho de 1964, no aeroporto de Londres. Ringo se reuniu ao grupo novamente em Melbourne, na Austrália, e no dia 14 de junho de 1964 já estava na bateria novamente. Como diz o ditado, a banda não pode parar. No dia 26 de outubro de 1965, os Beatles chegaram ao Palácio de Buckingham em um Rolls Royce de John Lennon para receber uma comenda. Cada Beatle recebeu a medalha de membro da Ordem do Império Britânico, MBA, uma condecoração rara oferecida a pessoas que realizaram feitos notáveis no campo das artes, da ciência e no serviço público. Foram os primeiros astros pop a serem convidados ao Palácio de Buckingham. Na época, houve protestos de conservadores que eram contrários à honraria aos garotos de Liverpool. Por outro lado, os fãs tentavam a todo custo ver de perto seus ídolos juvenis. Em 25 de novembro de 1969, John Lennon devolveria sua medalha em protesto contra o envolvimento da Grã-Bretanha na Guerra do Vietnã. Maureen Cox descobriu que estava grávida no final de janeiro de 1965. Ringo e Maureen se casaram oficialmente no dia 11 de fevereiro do mesmo ano, em uma cerimônia reservada no Caxton Hall, Westminster, Londres. O único Beatle que faltava era Paul McCartney, que estava de férias em Portugal, por isso não pôde comparecer. Em 1965, os Beatles voltaram à França e a recepção foi bem diferente da de 1964, desta vez com os ingressos esgotados e shows lotados. Em 24 de junho de 1965, os Beatles fazem seu primeiro show na Itália, no Velódromo Vigorelli, em Milão, um anfiteatro a céu aberto com capacidade para 22 mil pessoas, e no show da tarde haviam menos de 7 mil pessoas. O baixo comparecimento dos fãs aconteceu por causa dos altos preços cobrados e por uma intensa onda de calor na Europa na época. Em Roma, os Beatles realizaram 2 apresentações no Teatro Adriano, mas as apresentações não conseguiram vender grande parte dos ingressos, isso também devido aos altos preços cobrados. Em julho de 1965, desembarcaram em Madrid, Espanha. Ringo foi convidado a ir a uma tourada e não gostou do que viu. A violência sem sentido que o pobre animal era submetido era desumana. Em 15 de agosto de 1965, os Beatles se apresentaram no Shea Stadium, em Nova York, Estados Unidos. O Shea Stadium foi inaugurado apenas um pouco mais de um ano antes desta histórica apresentação. O local era destinado a jogos de beisebol e futebol americano. Esta era a primeira vez que uma banda se apresentaria em um estádio. Mais de 55 mil fãs em êxtase gritavam, choravam. Houve desmaios. Alguns fãs tentaram chegar até o quarteto, outros subiam nas grades de proteção. Era o show que todos iriam lembrar para sempre. O apresentador de TV americano Ed Sullivan proferiu as seguintes palavras: "Agora, senhoras e senhores, homenageados pelo seu país, condecorado por sua rainha e amado aqui na América, aqui estão os Beatles!" O repertório de 12 canções incluía A Hard Day's Night, Help e Ticket to Ride. Este concerto histórico nos Estados Unidos durou cerca de apenas 30 minutos. E diz a lenda que Mick Jagger e Keith Richards, do Rolling Stones, assistiram à apresentação. A futura atriz de sucesso Meryl Streep também estava na plateia, e este é um registro da época durante o show. No dia 13 de setembro de 1965, nasce o primeiro filho do casal, Ringo e Maureen Cox.
Zach Richard Starkey. Os Beatles realizaram 3 shows na Arena de Artes Marciais Nippon Budokan em Tóquio, nos dias 30 de junho, 1º e 2 de julho de 1966. Em 19 de agosto de 1967, nasce o segundo filho do casal, Jason Starkey. Em 27 de agosto de 1967, Brian Epstein, o empresário dos Beatles, foi encontrado já sem vida em seu quarto pelos mordomos e por seu médico particular. Faleceu com apenas 32 anos de idade por uma overdose acidental de calmante carbital misturado ao álcool. Ele tinha problemas de insônia e vício em algumas drogas. O lendário empresário dos Beatles, Brian Epstein, foi o responsável pelos figurinos clássicos do início da banda. Viajava junto com eles nas turnês, era ele quem controlava os desentendimentos entre os integrantes, amenizando a situação. Cuidava de cada detalhe nas apresentações, inclusive o posicionamento no palco. Sabia desde o início que estava em frente a uma grande banda de jovens talentosos, acreditou e viu seus sonhos se tornar realidade. Com a Beatlemania, as turnês tornaram-se mais longas e o empresário Brian Epstein passou a realizar um trabalho mais burocrático, lidando com grandes contratos e as finanças dos Beatles. Passou a não viajar mais com os garotos. Ele não queria este afastamento, mas se fez necessário. Paul McCartney comentou em entrevista que o grupo nunca mais foi o mesmo sem ele. Os Beatles estavam em um retiro espiritual com um guru indiano no país de Gales no momento da morte de Brian Epstein. Paul McCartney sugeriu que o advogado Lee Eastman fosse o representante dos Beatles. Lee Eastman era seu sogro, pai de Linda Eastman, mais tarde conhecida como Linda McCartney, sua futura esposa. Mas o restante da banda queria Allen Klein como empresário, que também gerenciava os Rolling Stones. Paul McCartney se sentiu contrariado e decidiu ele próprio que seu sogro, Lee Eastman, gerenciasse a sua parte. Allen Klein foi contratado em fevereiro de 1969 e essa divergência de pensamentos foi mais um dos fatores que contribuíram para o término dos Beatles pouco tempo depois. 2 de dezembro de 1968 foi lançado o desenho animado musical Yellow Submarine. O Fab Four não se interessou pela produção na época, então a dublagem ficou a cargo de dubladores do próprio estúdio. John, Paul, George e Ringo aparecem após a última cena do filme. A letra da música Yellow Submarine foi composta por Paul McCartney, com uma pequena ajuda de John Lennon, e o cantor Donovan colaborou com uma frase na música. A interpretação de Yellow Submarine foi realizada por Ringo Starr. John Lennon sonhou com Ringo sendo perseguido pelo submarino amarelo e sugeriu a cena ao diretor George Dunning. Em uma ligação feita às 3 da manhã, a ideia foi incluída na animação. No mês de fevereiro de 1968 foram para Rishikesh, na Índia, em uma busca espiritual. Paul e Ringo ficaram apenas 2 semanas, George e John ficaram por mais tempo. Em 17 de dezembro de 1968 foi lançado o filme Candy. Estavam no elenco estrelas do cinema como Richard Burton, Marlon Brando e James Coburn, e a atriz sueca Eva Owling, e claro, Ringo Starr. Durante as gravações do antológico álbum duplo chamado The White Album, ou álbum branco em português, Ringo Starr se sentiu excluído das gravações e sumiu por quase 2 semanas. Paul McCartney tocou bateria em algumas músicas no White Album, Back in USSR, Dear Prudence e Martha My Dear, por exemplo. Ringo viajou com sua família para a Sardenha, uma ilha italiana no mar Mediterrâneo, de 22 de agosto a 4 de setembro de 1968. Seu amigo e ator Peter Sellers lhe emprestou seu iate particular. Paul McCartney, George Harrison e John Lennon enviaram um telegrama para Ringo dizendo: "Você é o melhor baterista de rock and roll do mundo, venha para casa, nós te amamos." Quando retornou para as gravações, teve uma baita surpresa. Sua bateria e o estúdio estavam enfeitados com flores. Enquanto esteve na Sardenha, Ringo Starr compôs um dos seus maiores sucessos, Octopus Garden,
que foi incluída no 12º álbum de estúdio da banda, Abbey Road, lançado em 26 de setembro de 1969. Ringo Starr gravou seus 2 primeiros discos solo, Sentimental Journey, gravado no final de 1969 e lançado em março de 1970 com as canções favoritas de sua mãe, Elsie. Contou com os arranjos de Quincy Jones, Paul McCartney e Maurice Gibb, do Bee Gees. A capa do disco é obra do fotógrafo Richard Pollack, que registrou a imagem do Empress Pub na High Park Street, localizada em Liverpool, próximo ao local de infância onde Ringo morava. As fotos das pessoas que aparecem nas janelas do pub são parentes de Ringo, como por exemplo sua mãe Elsie, seu padrasto Harry Graves e o próprio Ringo. E Bill Cup of Blues, lançado em setembro de 1970. 10 de abril de 1970. Esta é a data em que Paul McCartney anunciou o fim dos Beatles. A notícia abalou os fãs da banda no mundo inteiro. The Dream is over. O sonho acabou. Desde janeiro de 1970, a banda já não gravava mais. – 11 de novembro de 1970, nasce Lee Starkey, filha de Ringo e Maureen. Ringo Starr narrou o desenho The Point, A Ponta, de 1971. Me lembro de assistir este desenho na minha infância, junto com meu querido e saudoso pai. Você também assistiu esse desenho? Fale aí nos comentários. Sua esposa Maureen Cox se queixava do alcoolismo e adultérios de Ringo. O casamento não andava nada bem e chegou ao fim após 10 anos de matrimônio, quando divorciaram-se em 17 de julho de 1975. Voltando um tempo antes do divórcio oficial, no dia 27 de maio de 1974, John Lennon e sua namorada May Pang organizaram uma festa em uma casa de praia em Santa Mônica, uma cidade costeira a oeste do centro de Los Angeles, Estados Unidos. Vale ressaltar que John Lennon e Yoko Ono tinham um relacionamento aberto. Durante uma partida de pôquer na festa, Ringo Starr conhece a modelo e fotógrafa Nancy Lee Andrews e iniciam um namoro. Nancy Lee Andrews também é responsável por fotos publicitárias de Ringo e 2 capas de seus álbuns. Em 1979 foi levado às pressas para o Hospital Princess Grace, em Monte Carlo, Principado de Mônaco, com obstrução intestinal. Sofreu cirurgia com risco de vida. Os cirurgiões removeram parte de seu intestino. Sua ex-esposa, mãe de seus 3 filhos, Maureen Cox, nos anos 1980, começou um relacionamento com Isaac Tigrit, um dos fundadores da cadeia norte-americana de restaurantes temáticos Hard Rock Café. O casal teve uma filha chamada Augusta King Tigrit, nascida em 1987. Maureen e Isaac se casaram em 27 de maio de 1989 em Mônaco. Ringo Starr viu seu pai biológico, Richard Henry Park Starkey, conhecido como Dick, provavelmente cerca de 5 vezes em sua vida, após a separação com sua mãe Elsie. Segundo informação de pesquisa na internet, em 1980, o Daily Express publicou uma matéria sobre seu pai, Richard Henry Park Starkey, na época limpador de janelas, e sobre Ringo ele teria dito: "Ele está muito bem, o rapaz. Desejo boa sorte para ele, mas ele não me deve nada." O pai de Ringo Starr, Richard Henry Park Starkey, faleceu em 5 de dezembro de 1981, aos 68 anos de idade. Ele está sepultado em Minderwich Cemetery, Inglaterra. Sua lápide contém os seguintes dizeres: "Memórias preciosas de Richard Starkey, o amoroso marido de Margaret, que adormeceu em 5 de dezembro de 1981, aos 68 anos. Também sua amada esposa, Margaret Starkey, se reuniu em 7 de setembro de 2000, aos 78 anos de idade." Em 1980, seu relacionamento com a modelo e fotógrafa Nancy Lee Andrews chegou ao fim após 6 anos. O casal não teve filhos. Ainda no ano de 1980, participava das gravações do filme Caveman, quando conheceu a linda modelo e atriz Barbara Bach, no papel de Lana.
os dois contracenaram no filme. Apesar de ambos terem outros relacionamentos, não impediu de se aproximarem. As filmagens ocorreram nos estúdios Churubusco e Azteca, na Cidade do México. Ringo faz o papel de Atok, o Homem das Cavernas. Estava no elenco o ator Dennis Quaid, no papel de Lar. Na história que acontece há 1 zilhão de anos atrás, o Homem das Cavernas, Atok, interpretado por Ringo Starr, é expulso de sua tribo pelo chefe Tonda por querer fazer zug-zug com a companheira de Tonda, a sensual Lana. No deserto, Atok conhece seu amigo Lar, interpretado pelo ator Dennis Quaid. Enquanto se abraçam, felizes por se verem, eles conseguem estalar as costas um do outro e endireitar a postura, permitindo-lhes andar eretos. Reunindo uma tribo de outros desajustados, juntos eles descobrem acidentalmente avanços civilizados como fogo, música e ovos fritos. Em 19 de maio de 1980, Ringo e Barbara estavam indo em direção a uma festa em Surrey, Inglaterra. Havia neblina na ocasião quando se acidentaram. Sobreviveram ao acidente de carro. O casal não ficou gravemente ferido. Ringo retirou Barbara do carro, e diz a lenda que voltou para pegar um maço de cigarros no interior do veículo. 8 de dezembro de 1980, morre John Lennon. Ringo Starr comentou sobre o ocorrido em entrevista. Eu estou muito triste. Eu ainda sinto muita falta de John. Eu sempre vou sentir falta dele. A filha da Barbara nos ligou dizendo que o John tinha levado um tiro, e isso me deixou maluco. Mas você pensa que ele levou um tiro no braço ou na perna. E aí eles voltaram e disseram que ele estava morto. Estou muito triste. Ainda sinto muita falta de John. Vou sentir falta dele para sempre. Ringo e Barbara casaram em uma cerimônia civil em 27 de abril de 1981, no cartório de Marylebone, em Londres. Paul McCartney estava acompanhado de Linda McCartney e o filho, George Harrison, com sua esposa Olivia Harrison, e a mãe de Ringo, Elsie, e o padrasto Harry Graves vieram de Liverpool. Uma curiosidade, Barbara foi casada com o Conde Augusto Gregorini, de 1966 a 1975. Tiveram 2 filhos, Francesca e Gianni Gregorini, que também participaram da cerimônia. Dezenas de fãs se aglomeravam na entrada para ver de perto os ilustres convidados e, claro, o casal famoso. Na ocasião, Ringo estava com 41 anos e Barbara 32. A cerimônia durou cerca de 45 minutos e Yoko Ono não compareceu por causa da recente morte de John Lennon. O local é o mesmo onde Paul McCartney e Linda se casaram. Alguns fatos interessantes sobre Barbara Bach. Ela apareceu em várias capas de revistas famosas e no ano de 1981 foi capa da revista Playboy. Barbara já havia ido ao show dos Beatles no Shea Stadium, em Nova York, no ano de 1965, 15 anos antes de conhecer Ringo Starr. Barbara Bach foi uma Bond Girl no ano de 1977 no filme 007, O Espião que Me Amava, com o 007 Roger Moore. Barbara Bach participou de um total de 25 produções para o cinema e televisão. No dia 14 de janeiro de 1987, a mãe de Ringo Starr, Elsie Glave, faleceu aos 72 anos de idade. Ela estava muito orgulhosa de seu filho. Na época dos Beatles, ela recortava vários artigos de revistas e jornais e os guardava em latas de metal, algo que seu filho, Ringo Starr, descobriria após seu falecimento. No ano de 1988, Ringo e sua esposa Barbara se internaram em um centro de reabilitação por 4 semanas. Ringo teve sérios problemas com drogas e alcoolismo. Em entrevistas, o músico disse: "Eu bebia várias garrafas de bebida ao dia e ficou muito pior, os blackouts. Eu não sabia onde estive, o que tinha feito. Eu sabia que tinha este problema há anos, mas ele prega peças na sua cabeça. O álcool é muito esperto e desconcertante. Eu não sabia como fazer nada sem estar bêbado." No dia 20 de janeiro de 1988, os Beatles foram incluídos no Rock and Roll Hall of Fame. Ringo Starr, George Harrison e Yoko Ono
e os filhos de John Lennon, Julian e Sean estavam presentes na cerimônia. George Harrison comentou na ocasião: "É muito ruim que Paul não esteja aqui, porque era ele quem tinha o discurso no bolso." Vale ressaltar que foi uma cerimônia única, estavam presentes grandes estrelas como Bob Dylan, Mick Jagger, Bruce Springsteen, Elton John, Little Richard, Paul Simon, Tina Turner e Beach Boys. No ano de 1989, Ringo Starr formou a All Star Band. Já passaram pela banda nomes como George Harrison e Paul McCartney, seus companheiros dos Beatles, e também Colin Hay, vocalista da banda de rock Men at Work, e o multi-instrumentista americano Edgar Winter. O último show de George Harrison aconteceu no dia 6 de abril de 1992, no Royal Albert Hall, em Londres. Neste registro dos bastidores, George Harrison, Julian Lennon, filho de John Lennon, Ringo, e ao fundo sua ex-esposa Maureen Cox. Barbara Bach se forma em psicologia pela UCLA em 1992. O padrasto de Ringo, Harold Arthur Graves, mais conhecido como Harry, faleceu em 24 de agosto de 1994, aos 80 anos de idade. Sua primeira esposa, mãe de seus 3 filhos, Maureen Cox, durante um evento de abertura do Club House of Blues com seu atual marido Isaac Tigrit, desmaiou. Inicialmente os médicos achavam que fosse anemia, mas os exames constataram ser mais grave, leucemia. Ela recebeu o transplante de medula doado por seu filho, Zack Stark, porém Maureen Cox veio a falecer de uma infecção no dia 30 de dezembro de 1994, aos 48 anos de idade, em Seattle, Washington, Estados Unidos. Seus 3 filhos com Ringo, Jason, Lee e Zack, seu marido atual, Isaac Tigrit, e a filha do casal, Augusta Tigrit, estavam todos ao seu lado quando Maureen faleceu. Paul McCartney escreveu uma música em homenagem a Maureen Cox. Little Willow foi lançado no álbum de 1997, Flaming Pie. George Harrison faleceu no dia 29 de novembro de 2001, aos 58 anos de idade, em Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos. No ano de 2008, Ringo postou um vídeo fazendo um apelo a seus fãs, que não assinaria mais nada que lhe fosse enviado, pois estava revoltado após assinar uma guitarra que foi vendida posteriormente, o que desagradou o artista. Então, a partir daí, sua assinatura apenas para caridade. Em sua postagem, deu a seguinte declaração: "Esta é uma mensagem séria para todos que estão assistindo. Minha atualização agora, paz e amor. Eu quero te dizer, por favor, depois de 20 de outubro de 2008, não envie cartas de fãs para nenhum endereço que você tenha. Nada será assinado depois de 20 de outubro de 2008. Se tiver a data no envelope, será jogado fora. Estou avisando, com paz e amor, que tenho muito o que fazer. Então chega de cartas de fãs, obrigado, obrigado, e nenhum objeto a ser assinado, nada." 8 de fevereiro de 2011, Ringo Starr recebeu a tão merecida estrela na Calçada da Fama em Hollywood. Sua estrela fica ao lado da de John Lennon e George Harrison. No ano seguinte, 2012, Paul McCartney receberia a sua. No ano de 2011, foi eleito o 4º maior baterista de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Aos 74 anos, em 2015, foi incluído no Rock and Roll Hall of Fame, como artista solo na 30ª cerimônia anual, o último Beatle a receber tal honraria por seu trabalho individual, como um dos maiores e mais criativos bateristas. Paul McCartney fez o discurso emocionado e entregou o troféu ao seu amigo. Cantou seus sucessos It Don't Come Easy e With a Little Help From My Friend com Paul McCartney. Yoko Ono estava presente na plateia. Ringo Starr foi o último dos Beatles a ser nomeado e teria dito na ocasião: "Finalmente fui convidado e adorei." Em 2015, a bateria Ludwig Oyster Black Pearl de 1963, de 3 peças, usada por Ringo Starr em gravações dos Beatles, foi leiloada por mais de $2 milhões.
A bateria foi usada em mais de 200 shows com os Beatles entre 1963 e 1964. No dia 20 de março de 2018, o príncipe William, duque de Cambridge, nomeou Ringo Starr com o título de Cavaleiro de Ouro do Império Britânico. O evento ocorreu no Palácio de Buckingham, na Inglaterra. Sua esposa, Barbara Bach, estava presente na cerimônia. Ringo demonstrou estar muito feliz com tal honraria. Este registro com o ator Bill Murray, ou Will Robinson do seriado clássico Perdidos no Espaço. Em 2022, um lindo mural homenageando o astro foi pintado no prédio do pub The Empress, o mesmo do seu disco solo Sentimental Journey, gravado no final de 1969. O mural foi pintado pelo artista de Liverpool, John Crusoe. Com sua primeira esposa, Maureen Cox, Ringo Starr teve 3 filhos, Zac, Jason e Lee. Vou falar agora sobre cada um deles. Zac Stark nasceu no dia 13 de setembro de 1965. Em 1972, quando Zac tinha 7 anos, foi com seu pai a um show do T-Rex. Mark Bolan, o vocalista da banda, era amigo de seu pai e frequentava a casa de sua família. Zac decidiu que queria ser guitarrista. Seu pai recebia visitas ilustres em casa, e tinha uma em especial que estava sempre por lá, o lendário baterista do The Who, Keith Moon. Keith costumava levar Zac e seu irmão Jason Stark para passear e também jogar banco imobiliário. Zac chamava Keith Moon de Tio Keith, até que um dia encontrou um disco do The Who na coleção de seu pai e percebeu um rosto familiar na capa. O tio Keith Moon era baterista de uma banda. Daquele dia em diante, Zac Stark decidiu que também seria baterista, não por causa de seu pai, mas sim por causa do tio Keith Moon. Keith Moon lhe presenteou com uma bateria Premier branca e dourada. Muitos anos mais tarde, Zac vendeu a bateria e se arrepende até hoje de tê-lo feito. A bateria foi leiloada por $16 mil. Seu primeiro casamento foi com Sarah Menekes, no dia 22 de janeiro de 1985. Sarah tinha 25 anos e Zac 19 quando se casaram. O casal tem uma filha chamada Tatia Jane Stark, nascida em 6 de setembro de 1985. Tatia Jane Stark atualmente é cantora e baixista da banda britânica Bella Kiss. Sua mãe Sarah Menekes e seu pai Zac Stark se separaram no início dos anos 2000. Zac conheceu a australiana Sharna Lagos, com quem mantém um relacionamento. No dia 21 de março de 2022, Zac e Sharna Lagos resolveram oficializar o casamento, no mesmo dia do aniversário de 1 ano da filha deles, Luna Lee Lightning. Os ilustres padrinhos foram Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, e Johnny Marr, guitarrista e compositor do The Smiths, que compareceu de forma virtual. A cerimônia de casamento aconteceu no luxuoso Hotel Sunset Marquis, em West Hollywood, Estados Unidos. Zac e Sharna Lagos formam uma dupla musical de reggae e são cofundadores da gravadora Trojan Jamaica. Zac Stark tocou como baterista do Oasis e ocasionalmente toca no The Who, neste registro com o vocalista do The Who, Roger Daltrey. Zac Stark completou 59 anos e Sharna Lagos 40, no ano de 2024. O segundo filho de Ringo e Maureen Cox chama-se Jason Stark. Nasceu em 19 de agosto de 1967. É músico, produtor musical, fotógrafo e toca bateria. Sua esposa, Flora Evans Stark, nasceu em 30 de junho de 1974. É fotógrafa e artista visual na área de moda e música. Estão casados desde 2010. Jason Stark completou 57 anos em 2024 e sua esposa, Flora Evans Stark, 50. O casal reside na Inglaterra com seus filhos. Lee Parkin Stark é a caçula dos irmãos. Nasceu no dia 11 de novembro de 1970. É designer de moda e maquiadora. Ela é casada com o guitarrista americano Jay Miller. Em agosto de 1995, após um desmaio, foi levada a um hospital para exames. O resultado, um tumor cerebral. Foi submetida a uma operação e iniciou o tratamento com radiação. Em 2001, o tumor retornou, forçando Lee a continuar o tratamento. Lee Parkin Stark e seu marido Jay Miller completaram 53 anos de idade em 2024.
Ringo Starr, Paul McCartney e Yoko Ono são amigos. Quando suas agendas são na mesma cidade ou próximas, costumam se encontrar. Ringo não costuma cumprimentar apertando as mãos de outra pessoa, no máximo um toque de cotovelo. Ringo é casado com sua segunda esposa desde 1981, Barbara Bach. Ela é fluente em italiano e tem conhecimento de francês e espanhol. O casal é adepto do vegetarianismo. Barbara dirige uma fundação junto com o marido, a Lotus Foundation, dedicada à caridade, localizada em Los Angeles. Ringo completou 84 anos e Barbara Bach 77, no ano de 2024. Ringo Starr, o baterista mais famoso do mundo, da maior banda de todos os tempos, os Beatles, marcou para sempre seu nome na história do cenário musical. Grato por assistir o vídeo até aqui. O canal Adilson Brilho Estelar atingiu a marca dos 87 mil inscritos. Me ajude a alcançar os 100 mil estrelas neste universo. Se inscreva agora mesmo, deixe o like, compartilhe este vídeo na sua rede social favorita com familiares e amigos. E muito importante, deixe seu comentário do que achou do vídeo. Se tiver alguma informação a acrescentar, sinta-se à vontade. Meu muito obrigado de coração e um like estelar para você.